Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Alessandro. Eu queria comentar com vocês as minhas impressões sobre um livro que eu li, que é dos meus autores favoritos, chamado Um Conto de Duas Cidades, de Mr. Charles Dickens. Para quem acompanha o meu canal, eu já disse, eu sou grande admirador do Dickens. E eu não resisti, eu fui num evento no Rio, eu comprei esse livro, é uma edição da Estação Liberdade. E o que eu posso dizer sobre ele, gente? É incrível. É, é curioso porque nem parece ser um livro do Charles Dickens. Eu acho que é um romance atípico dele. Ah, um Conto de Duas Cidades, ele é um livro da fase mais madura do Charles Dickens. Ele foi escrito em 1859. Ou seja, esse livro ele antecede o Great Expectations, ou Grandes Esperanças, que vai ser lançado em 1861, que é considerado para alguns a obra-prima do Charles Dickens. Mas em se tratando desse autor, é difícil saber o que é melhor. Eu li Grandes Esperanças, li David Copperfield, li Oliver Twist e agora acabei de ler Um Conto de Duas Cidades. Para mim, o mais fraco, usar a expressão fraco de todos, é o Oliver Twist. Os outros três, eu acho que são obras que são difíceis da gente falar com relação às suas qualidades. Bom, Um Conto de Duas Cidades. Sobre o que é este livro? Já no título já diz duas cidades, vai tratar de dualidade. Esse livro é ambientado na França e na Inglaterra, e a ação se desloca para esses dois países. Então tem alguns capítulos que são ambientados na França e tem outros que são ambientados na Inglaterra. O livro já começa de uma forma bastante, diria, estranha, porque vai falar a respeito da. Começa falando, se localizando na época, né? Justamente do ano de 1755. Aqui cabe um parênteses. O Charles Dickens ele escreveu esse livro inspirado em um outro livro, isso está na orelha dessa edição, chamada História da Revolução Francesa, que foi publicado em 1837 e escrito pelo escritor, ensaísta e historiador escocês Thomas Carlyle. Então ele teria se inspirado nesse livro para criar Um Conto de Duas Cidades. Bom, o que me chama a atenção muito com relação a Um Conto de Duas Cidades é que eu passei, assim, primeiro capítulo você não sabe exatamente o que está acontecendo. Existe só para saber um pouco sobre a trama, tem um personagem que ele vai em busca de uma outra pessoa e essa outra pessoa ficou presa durante muito tempo e ele vai atrás dele para acertar o encontro desse prisioneiro que foi libertado com a sua filha. Existe toda uma atmosfera de suspense muito carregada no início de Um Conto de Duas Cidades. Você não sabe exatamente o que está acontecendo. Eu tive uma certa dificuldade de entender esse livro. Assim, passou das 200 páginas e eu não sabia exatamente o que era ainda. Os capítulos são alternados. Basicamente ele tem toda uma estrutura que se assemelha a um quebra-cabeça, ou seja, o leitor ele vai ter que montar a história para poder entender. Mas isso não fica difícil porque o Charles Dickens ele vai criando aos poucos essa trama. Então é muito interessante, assim como outros livros do Charles Dickens, a caracterização dos personagens. Além disso, a história existe toda uma história bastante densa e bastante complexa. Existe, eu acredito que seja o Charles Dickens, ele tenha se inspirado nos romances góticos da metade do século XIX.
principalmente na criação de certas atmosferas. Isso é uma opinião pessoal minha, porque existem passagens aqui bastante assustadoras. Sim, apesar de ser um livro do Charles Dickens, há momentos aqui em Um Conto de Duas Cidades que tem como pano de fundo justamente a Revolução Francesa e as suas consequências, onde a gente percebe justamente esse aspecto mais pesado e até mesmo assustador do livro. Não é um livro que tem assim muitos vilões, mas existem figuras vilanescas, eu diria. Eu diria que o grande vilão desse livro é justamente a população, sem querer dar spoiler, a população francesa revoltada com as injustiças sociais. Então, não deixa de ser um romance histórico. É um livro bastante interessante para quem quer saber sobre a Revolução Francesa. Dickens, como um grande humanista que era, ele vai dizer nas entrelinhas que a revolta da multidão, do povo francês, era uma coisa inevitável de acontecer devido às injustiças sociais. Ou seja, é aquela ideia de que o grande monstro ele é criado a partir das grandes injustiças. E isso está muito bem ressaltado aqui em Um Conto de Duas Cidades. Lendo esse romance, me lembrou muito Os Miseráveis, do Victor Hugo, que é justamente sobre a desigualdade social. Existem algumas situações e alguns personagens que, de certa maneira, também me lembrou muito alguma coisa que está em Os Miseráveis, principalmente na caracterização de personagens, na descrição de certas situações. Aqui a gente encontra um pouco de tudo nesse romance. Tem o próprio romance, uma história de amor, existe uma grande tensão, um suspense, principalmente na sua parte final. Ele é dividido em três partes e a partir da segunda parte é um pouco mais lenta, mas deve ser lida com atenção porque tem informações essenciais para a compreensão da trama. A partir da terceira parte eu não consegui largar o livro ficou muito interessante e realmente é muito alucinante o que acontece. Realmente ele se transforma quase num thriller, eu diria, né? Uma história que tem muita tensão, tem uma situação envolvendo uma situação dramática envolvendo um determinado personagem que eu achei muito interessante e muito bem explorada pelo Dickens. Basicamente, assim, é difícil falar do que é esse romance. É um romance, um romance histórico, mas eu acho que tem fortes elementos elementos góticos aqui. Não é o gótico tradicional, é lógico, um castelo mal assombrado, enfim, tal. É um outro tipo de gótico. Eu diria que é o gótico explorado dentro do seu aspecto metafórico. O Dickens trabalha muito com as metáforas aqui, que estão relacionadas justamente com o contexto social com o contexto histórico da Revolução Francesa. Então, certas situações, por exemplo, mulheres que tricotam remete justamente aqui, a guilhotina que matava muitas pessoas. Existe uma certa dose de humor negro, eu acho que tem aqui em Um Conto de Duas Cidades. De qualquer maneira, eu achei um livro muito interessante. Eu acho que é um dos grandes romances do Charles Dickens. Aqui, como em outros, você vai encontrar um pouco de tudo. Como eu já disse, a história de amor, o drama, o suspense, existe a questão do sacrifício e também da redenção. O final desse livro é incrível, é belíssimo, é um final emocionante e sem dúvida para mim é um dos grandes livros do Charles Dickens, vale muito a pena ser conhecido. E mais uma vez mostra a maestria dele na caracterização de personagens, na criação de situações dramáticas, nos diálogos, tem diálogos aqui muito saborosos, onde há muito humor negro, há uma demonstração de personagens muito intensa. Nós temos aqui um personagem chamado Sidney Carton, que para mim é um dos grandes personagens da literatura inglesa. Vale muito a pena ser conhecido. Tá certo, gente? Então fica aqui a minha sugestão. Se você é fã do Charles Dickens, de literatura inglesa, ou quer saber um pouco mais sobre a Revolução Francesa, a partir de um olhar estrangeiro, leia Um Conto de Duas Cidades. Tá certo? Eu quero agradecer mais uma vez o pessoal
que me mandou comentários na minha caixa de entrada. Eu estou tentando respondê-los. De qualquer maneira, eu agradeço. Mais uma vez eu peço, gente, que vocês espalhem meus vídeos nas redes sociais. Se vocês gostaram, dê o seu joinha e façam isso. Se vocês querem mandar sugestões, podem mandar para mim. Eu vou ver com carinho e vou analisar. Tá certo? Então, até mais com outras dicas.